Então, mais uma vez, uma boa tarde a todos. Sintamos-nos todos acolhidos, amparados, na misericórdia daquele que sustenta os nossos dias, que é motivo das nossas esperanças de dias melhores, que é motivo de superação para as nossas adversidades, porque nós confiamos em seu braço vigoroso a nos sustentar espiritualmente, para que nós venhamos a cumprir aquilo ao qual nós viemos aqui na Terra, como planejamento, colocarmos em prática. Então eu agradeço também essa oportunidade de estar aqui com vocês, nestes dias que já estamos encerrando um ciclo, para que logo já comece outro em seguida, e assim sucessivamente, sem dar tempo da gente respirar, sem dar tempo de muita coisa. É vida que segue sempre. E às vezes nós precisamos parar um pouquinho para pensar, para refletir. Precisamos nos apaziguar para começarmos um outro momento, uma outra fase, que é dentro de nós mesmos, que é dentro do nosso mesmo, do próprio caminho que nós temos. Não há sobressaltos no nosso dia a dia. Há mudanças de concepções, há mudanças de paradigmas, há mudanças de estrutura interna para que nós vençamos aquilo que nos é proposto vencer. Para quem sabe, com o passar dos dias, dos meses, dos anos, a nossa consciência vá se acalentando, vá se acalmando, embora o corpo esteja cansado, ou quebrado, dolorido, adoentado. Mas se estivermos com a consciência tranquila dos nossos deveres, em processo de realização, é o que nós temos de melhor para nós. É o maior descanso que nós temos, é a consciência tranquila. Então, para este tema, né, o encontro com o Mestre, o reencontro com Jesus, é um tema, ao mesmo tempo, parece bastante fácil, mas pensar e organizar um tema de um reencontro com o Mestre, ele nos é bastante difícil. Porque quando nos fala do reencontro, é porque nós já tivemos um encontro. E se nós já tivemos um encontro, nós precisamos de um reencontro? Precisamos constantemente. Porque nós sempre, à medida que nós nos despimos daquelas capas mais grosseiras que vamos trazendo, um reencontro com o Mestre é um reencontro mais sublimado, é um reencontro mais de perto, é um reencontro que a cada momento nos traz uma paisagem diferente, nos traz uma visão mais ampla, nos traz um horizonte mais largo e assim sucessivamente. Então nós precisamos nos reencontrar com o Mestre todos os dias de nossas vidas, para que nós possamos a cada dia compreender mais, ver mais, ir mais longe, perceber as coisas de forma externa e de forma interna também, superarmos os desafios com mais tranquilidade, acalentarmos as nossas ânsias com mais assiduidade, repensarmos nas nossas atitudes constantemente, e é desta forma que se dá um reencontro mais de perto com o Mestre, porque foi a isso que ele veio nos mostrar o caminho, foi a isso que ele veio nos conduzir. Então eu procurei aqui, procurei ali, procurei lá, procurei acolá, sobre esse reencontro com o Mestre, e eu não consegui achar nada de substancioso que eu conseguisse, não, é isso aqui. Por quê? Descobri uma coisa, eu ainda não tenho dentro de mim, então como é que eu vou achar aquilo que eu não tenho de forma efetiva dentro? Então nós vamos traçar algumas considerações, alguns exemplos, algumas coisas dentro de uma história que está nesse livro, a Antologia Mediúnica do Natal, a psicografia de Francisco Cândido Xavier por Espíritos Diversos, e esta mensagem que eu escolhi para que nós viéssemos a falar é do irmão X, ou Humberto de Campos, que ele sempre tem assim uma pegada muito boa para nós no que se diz respeito a esse nosso despertar. E aqui o Humberto de Campos, ele nos conta, né, uma história de um senhor
de um senhor que era um senhor muito bom, um senhor bastante caridoso, que ele, quando pediam para ele, ele jogava aquilo que ele tinha, que é o que a gente vai ver aqui. Ele pegava e dava. Estava pedindo, ele dava. Estava pedindo, ele dava. Ainda naquele tempo de pedir esmola, né? Uma palavra assim, agora para nós assim não soa muito bem nos ouvidos. A esmola, dá esmola, dá esmola. E aí tinha os esmoleiros, né? Que eram as pessoas que viviam pedindo esmola, né? Isso na atualidade não soa muito legal para nós. Mas aqui era o que ele fazia, né? É o item 15 deste livro, que tem como título Encontro Divino. Um encontro divino. E nós vamos ver andanças desse senhor cavaleiro até encontrar. Mas antes disso, nós vamos pensar um pouquinho, antes de sairmos nessa caminhada, qual é o objetivo da nossa caminhada aqui, todos nós. Porque aqui conta a história de o seu Arsonval. É o nome da criaturinha abençoada que ele utilizou como ator para ilustrar isso, né, aquilo que ele queria falar. Mas antes disso, nós temos uma caminhada que nós saímos. Eu saí a 61 anos, um saiu a 30, outro saiu a 40, outro saiu a 50, outro saiu a 70. Todos nós saímos a fazer uma caminhada. Partimos do plano espiritual para fazer uma caminhada aqui na Terra. E dentro dessa nossa caminhada, as oportunidades foram aparecendo. Os motivos para que nós viéssemos a forjar a nossa redenção, eles devagarinho foram aparecendo em cada etapa da nossa vida ou em cada esquina da nossa estrada. Essas oportunidades, elas foram aparecendo. Que talvez se tivéssemos agora, como estamos, reiniciando a nossa caminhada, muitas coisas nós poderíamos dizer, eu faria diferente isso, andaria por outro caminho ali, faria diferente acolá, todos nós. Então eu busquei para referendar tudo isso no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, que fala do objetivo da encarnação. Que nós saímos a partir da nossa vinda aqui na Terra, saindo do plano espiritual e retornarmos para cá, nós encetamos uma caminhada. E ele nos diz qual é o objetivo da encarnação do Espírito. Qual é o objetivo da nossa encarnação? E olha o que os Espíritos responderam. Deus lhes impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. E o que são essas vicissitudes? São as questões externas, hoje esse calorão de danar, outros dias, até esses dias atrás, aquele friozão, aquele ventão que a gente tinha que tapar os ouvidos para não ter dor de ouvido. E assim vai, ou chuva, ou vendaval, ou promessas de ciclone, ou enchente. São as adversidades externas que nós temos dentro da questão do clima. Temos as adversidades externas também, as questões íntimas nossas, que aparecem através dos nossos comportamentos da nossa vida. Tem as questões familiares, são todas questões externas. Mas nós temos também as internas, que quando essas internas estiverem amainadas, mais curadas, mais elaboradas, as questões externas serão também um pouco melhores, porque à medida que nós, como seres humanos, nos organizamos melhor socialmente, as questões sociais e climáticas, elas também nos corresponderão de uma forma mais tranquila e mais amena. Então está tudo interligado. Nós somos uma parte de tudo isso que está acontecendo. E aqui ele nos diz, né, as vicissitudes da existência corpórea. Nisso consiste a expiação. A encarnação ainda tem outra finalidade, que é a pôr o espírito em condições de encarregar-se de ser a sua parte na obra da criação. É quando nós já começamos de nós mesmos, desprender algo que auxilie a nós mesmos e auxiliemos aos outros. É como aquela criança que ela começa a ficar grandinha, ela já toma banho sozinha, ela já se veste, ela já faz os temas, ela já se organiza, não depende tanto dos pais.
Nós estamos neste processo de buscarmos essa independência pela evolução, pelo aprendizado, pela capacidade de superação que devagarinho nós vamos nos desenvolvendo, né? Para que não sejamos crianças espirituais, mas já adentrarmos e passarmos pela adolescência e chegarmos à adultez moral e espiritual. Este é o objetivo da encarnação. E aqui ele segue mais um pouquinho. É para realizá-la que ele toma em cada mundo um instrumento que esteja em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para, a partir desse ponto de vista, executar as ordens de Deus. E, dessa maneira, em sintonia com a obra geral, ele próprio progride. Então, esse é o objetivo de nós estarmos aqui. E aqui vamos à história. Quando o cavaleiro Arsonval, valoroso senhor em França, se ausentou do medievo domicílio pela primeira vez de armadura fugindo ao sol, dirigiu-se à Itália para sorver urgente questão política. Eminente cristão, trazia consigo um propósito central, servir ao Senhor fielmente para encontrá-lo. Então ele queria servir ao Senhor fielmente para que ele pudesse encontrar. Não longe de suas portas viu surgir de inesperado o seroso mendigo, a estender-lhes as mãos descarnadas e súplices. Quem seria semelhante infeliz a vaguear sem rumo? Ele se perguntou. Quem seria aquele infeliz que estava vagando por aí, sem eira nem beira, como a gente diz? E aí o que ele fez? Preocupava o serviço importante em demasia, e a se designar em fixá-lo, e atirou-lhe uma bolsa farsa, né? bem farta de provisões lá. Então o que ele fez? Quem seria essa pessoa? Mas mesmo assim, como ele era cristão, ele tinha que fazer alguma coisa por aquela pessoa que pedia. E ele simplesmente, sem olhar, porque o que ele ia fazer era muito importante. Por quê? Porque com aquela atividade que lhe foi dada pelos legisladores, ele estava em missão, ele ia da França para a Itália, fazer algo muito importante dentro das questões políticas e religiosas, das quais ele estava filiado como cristão. E ele tinha coisas importantes para fazer. Então surgiu essa criaturinha abençoada, ele simplesmente deu coisas materiais para ela. E ele seguiu adiante. Mas a cada momento e a cada uma dessas circunstâncias que acontecia a ele, o que acontecia? Ele ia ficando mais pobre. Ele ia vendo que com isso tudo ele ia perdendo. E ele ia perdendo. E aí ele estava caminhando e ele encontrou tipo um Lázaro, todo cheio de úlceras de lepra, amontoado num canto, que estava somente com as mãos estendidas também pedindo. E ele já estava um pouco mais empobrecido. E o que ele fez? Ele tirou do chapéu uma joia preciosa que ele tinha e jogou e disse, bom, vai vender, vai fazer o que bem entende. E seguiu o seu caminho. Depois de andar muitas e muitas léguas para cumprir aquilo que haviam lhe dado como propósito para que ele pudesse, com esse trabalho, encontrar Jesus, ter esse encontro divino com Jesus, após essas missões que lhes eram dadas, ele encontrou uma senhora muito pobre, rodeada de crianças também. E lhe pedia esmola, lhe pedia coisas para suprir aquelas necessidades ali. E ali ele tirou a túnica que ele tinha, muito bem posta, e jogou, mas ele não tinha tempo para parar, porque a missão dele ainda estava longe de ser cumprida. E ele encontraria o Cristo quando ele cumprisse a missão dele. E ele jogou e ele não teve tempo de perguntar como estavam, de onde vinham, há quanto tempo estavam ali. Ele não estabeleceu um diálogo até então com nenhuma desses seres que estavam nas bordas do caminho por onde ele passava. E ele chegava em casa, ele descansava um pouquinho e lhe eram dados novos ofícios para que ele fosse em toda a Europa cumprir como cavalheiro aquilo que lhe era designado.
E na concepção dele, todas essas questões o levariam a um encontro com Jesus. Mas a cada ida e vinda, ele se encontrava mais pobre, sem tantos haveres, até que ele começou a tirar daquilo que ele trazia no seu próprio corpo, que era a túnica, que era aquela veste mais superficial, as sandálias, e assim ele foi dando tudo. E cada vez que ele chegava em casa, a família lhe cobrava e menos ele tinha para dar a esta família. E ele foi. Chegou em casa, novamente se restituiu, já estava um pouco desgastado, já estava um pouco mais intranquilo, mas mesmo assim foi designado mais outra missão para que ele fosse. E ele disse, bom, agora depois de tantas coisas que eu fiz, de tanto trabalho que eu passei, eu vou encontrar com o Divino Mestre. Vou me encontrar com ele. E novamente chega num determinado ponto da estrada, uma pessoa em situações precárias de saúde, de vida, de condição, aonde lhe pedia, lhe suplicava algo de si. E ele foi dando, deu o restante lá que tinha e seguiu. Chegou ao final da jornada, lá onde ele... Aí designaram dali para um outro lugar, onde tinha uma batalha, pois ele ia ir para um espaço onde aconteciam as cruzadas. Como ele era um cavaleiro, andava paramentado, armado e tudo, lá foi ele combater. Nos primeiros momentos ele foi ferido. Foi ferido, caiu, ficou machucado. Ele não obteve entre os seus lá nos quais ele acharia que encontraria o Cristo, ele não obteve. Muitos o olharam e o deixaram. Muitos passaram por ele e fizeram de conta que não viam, que não conheciam, não queriam saber. Mas ele conseguiu se reorganizar, se melhorar um pouquinho, montou em seu cavalo e retornou para o lar. No lar, na sua casa, há uns meses atrás, chegou um mensageiro dizendo que ele havia morrido, ele havia desencarnado. A esposa rapidamente já colocou outro em seu lugar. E ele chegou em casa depois de alguns meses. Chegou em casa maltrapilho, com o corpo coberto de úlceras, mal cheiroso, com a barba por fazer, os cabelos desgrelhados, com as marcas da luta da vida. Como tantos que ele encontrou pelo caminho, e simplesmente lhe jogava coisas. Aí o que fizeram? Tocaram os cachorros nele. Não permitiram que ele ultrapassasse o portão, porque era um ladrão e mais um monte de outros nomes. E foi escoraçado de casa, aonde, em seguida, ele, caminhando na primeira curva após a sua residência, ele estava passando e encontrou um mendigo. Encontrou de novo aquele mendigo lá, que duas ou três vezes já havia lhe aparecido de forma diversa. Encontrou. E aí, o mendigo pediu uma esmola. E ele não tinha mais nada para dar, a não ser a dor do abandono, a dor do descaso, a dor de não ser visto, a dor de não ser reconhecido nem pelos seus, devido à situação que ele havia se encontrava. E quando ele foi em direção ao mendigo de braços abertos, porque nada mais tinha a doar, porque já havia doado tudo, o mendigo abre os braços e diz: sou eu sou Jesus, o Cristo que tu esperava, aonde muitas vezes, pelas estradas da vida, tu passastes por mim, e tu não me enxergastes, tu me jogavas daquilo que tu tinhas de supérfluo, e agora, na situação como tu te encontras, como eu me encontro, nós podemos juntos
nos regozijarmos espiritualmente no reino de Deus. E aqui cabe para nós uma pergunta. Quantas esquinas das estradas da vida que nós já passamos? E situações parecidas se nos apareceram? Foram por nós vistas? Quantos braços súplices nos pedindo algo? E às vezes nós oferecemos alguma coisa, outras vezes não conseguimos. Então, como é que nós vamos nos reencontrar com Jesus? Porque nós já nos encontramos com Jesus através de imagens, através do crucifixo e ele ali crucificado. Quantos encontros externos nós já tivemos com Jesus? Mas internamente, no regozijo do altar interior, quantas vezes nós já nos reencontramos com Jesus? Porque nos dias que nós estamos vivendo, Jesus está embaixo das pontes, Jesus está embaixo dos viadutos, embaixo das marquises, Jesus está dormindo a esmo, embaixo das árvores, nas beiras de estrada, aonde sequer encontramos Jesus dormindo. E como é que nós vamos ter esse reencontro com Jesus? Se não através do sentimento de piedade, do sentimento da verdadeira caridade, como eu busquei aqui no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Não é no Evangelho, é no Livro dos Espíritos. Aonde ele nos diz caridade e amor pelo próximo. É a pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos. Com todos quem? Com todos aqueles que são da minha família, daqueles que são do meu grupo, daqueles que são do meu e do nosso. Nós não temos Deus como uma paternidade divina? Não somos nós, humanidade terrestre, encarnada e desencarnada, e as humanidades que habitam mundos de número infinito pelo universo afora, não são todos irmãos, filhos do mesmo Pai? Mas nós ainda temos a nossa casta, nós ainda temos a nossa raça, nós ainda temos o nosso gênero, nós ainda temos a nossa condição social, que tudo aquilo que sai desses quadradinhos que nós almejamos e que nós concebemos, parece ser tão distante de nós. E às vezes Jesus não tem condições de habitar nesse pequeno gueto. Às vezes Jesus quer que nós avancemos, que nós rompemos os horizontes das nossas concepções para abrangermos mais longe e mais além. O que seria a misericórdia divina? E como essa misericórdia divina se revela para o próximo, se não para o próximo que está mais perto, mas se os nossos olhos encontram-se ainda fechados. Por isso que nós temos uma parte lá do Evangelho, que agora eu não vou me lembrar o capítulo, que nos diz: bem-aventurados os que têm os olhos fechados, porque às vezes pelo sentimento consegue ir mais longe, pela percepção vai mais além do que nós que enxergamos, e os nossos olhos se habituaram a colocar nome e colocar todo um sistema junto daquilo que nós enxergamos, e às vezes fica difícil destravar
esses freios que nós colocamos em nossa vida, para que tenhamos esse reencontro com o Mestre de uma forma mais farta, de uma forma mais abundante, como abundante é a misericórdia de Deus, que nos assiste constantemente e que muitas vezes nós não conseguimos nos apossar dessa abundância que é a nossa herança como filhos de Deus, justamente pelas travas, pelos entraves que nós colocamos em nossas percepções, em nossas concepções da forma como olhamos a vida, o outro, as situações que acontecem com cada um. E aqui ele nos diz: benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, se nós vamos ter a benevolência, sermos benevolentes, nós não vamos simplesmente jogar uma dádiva. Nós vamos dar e vamos ter um momento de empatia, um momento de troca com aquele que estamos alcançando alguma coisa. Aqui ele nos diz indulgência. O que é indulgência? É não ver os defeitos dos outros, é não ver a cor da pele do outro, é não ver aquele momento de insensatez do outro, como nós gostaríamos que os outros não vissem os nossos momentos de insensatez também. E aí é fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. E é dessa forma que nós vamos nos reencontrar com o Mestre. Nos reencontrar em espírito e verdade. Vibrar na sua sintonia. Tentar fazer o que ele fazia. Se encaminhar para onde, como ele se encaminhava. Perceber os momentos mais difíceis que nós passamos e que os outros passam em nosso entorno com um olhar de tolerância, com um olhar de misericórdia, com um olhar indulgente. E aqui ele fala do perdão das ofensas, né? O que é o perdão das ofensas? É nós chegarmos num momento aonde nós não precisaremos mais perdoar. Por quê? Porque nós não vamos mais nos ofender, porque nós compreendemos o momento que o outro está passando e nós não vamos somatizar aquilo que o outro está fazendo, porque o encontro do Mestre que nós tivemos através deste outro é um momento de nós mostrarmos a outra face e não aquela que ele nos apresentou. Então, para nós encerrarmos, eu busquei aqui no passo seguinte do livro, que é o item 16, né? Que tem como título o Divino Convite. Vinde a mim, vós que sofreis, e a palavra do Senhor, tocando nações e leis, ressoa cheia de amor. Herdeiros tristes da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus o caminho, a verdade e a vida. Famintos de paz e abrigo, que lutais no mundo incréu, achareis no eterno amigo o pão que desceu do céu. Almas sedentas de pouso, que à sombra chorais cativas, tereis no Mestre amoroso as fontes de água viva. Vinde, irmãos, a Jesus Cristo, o guia que nos conduz. Vosso caso está previsto em suas lições de luz. Casimiro Cunha. Eu agradeço, assim, a sublime oportunidade de trazermos essas reflexões para que nós possamos nos arregimentar em cavaleiros da esperança por onde passarmos. Que possamos, com o trote lento ou rápido, espalhar acolhimento, empatia, consolo e amparo, para que nós possamos dar o testemunho de que o Cristo está conosco e que Ele, estando conosco,
nós sejamos mais fortes e mais resistentes diante dos vendavais que a vida ainda nos apresenta, para que possamos dar o testemunho da herança de nosso Pai, que devagarinho vamos nos apossando. E assim devagarinho vamos caminhando, sem medo de dobrar as esquinas, mas buscando sempre essa luz doce e cristalina, que nos enche o coração de paz e a mente de luz. Muito obrigado.